Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. Seguimos com o Evangelho de São Marcos, que hoje nos diz: Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, texto às vezes duro de compreender, talvez porque alguns passaram por situações tão difíceis e acabaram encontrando com um matrimônio que naufragou. Mas compreendamos o que quer nos ensinar Jesus, em especial aqueles que ainda esperam viver este sacramento que Deus concedeu como uma das formas de aperfeiçoar o sacramento do batismo para aqueles que são chamados a tal sacramento. Primeira coisa, vemos que Jesus está do outro lado da Judeia, do Rio Jordão. E a multidão se reúne em torno a ele para escutá-lo, para estar ao seu lado, para aprender. Mas vemos que justamente os fariseus chegam diante de Jesus de forma diferente. Chegam somente para questioná-lo, para provocá-lo. Não querem escutar Jesus. E assim começam a provocar Jesus, a questionar, a implicar. Primeiro passo, que não tem só a ver com o tema de hoje, mas tem a ver com toda a nossa relação e vida espiritual com o Senhor. Como nos encontramos com o Senhor? Como aquelas pessoas que a seu lado estavam totalmente dispostas a escutá-lo com amor, queriam aprender, queria que Jesus lhes ensinasse, nós também fazemos o mesmo? Ou nós chegamos como os fariseus sempre, questionando, arrumando dissensão, provocação ao Senhor, às vezes até de forma sutil? Podemos fazer isso em relação a tantos temas, em relação a tantas coisas da nossa vida. E muitas vezes não percebemos.
Não é que um momento ou outro não possamos questionar o Senhor, mas ter essa atitude provocativa com Deus, muito frequentemente, simboliza que algo não está bem, não com Deus, mas conosco. Queremos colocar Deus à prova o tempo todo, questioná-lo, provocá-lo, arrumar dissensão, discussão? Ou queremos realmente, na maior parte do nosso tempo, aprender dele e ver o que ele nos ensina para a nossa vida em todos os temas que tocam a nossa vida e assim colocar em prática o que ele nos ensina? É um primeiro questionamento que nasce deste evangelho. Sigamos. Os fariseus querem colocá-lo à prova, começam a provocá-lo com o tema do divórcio. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E isto para o tentarem, diz a outra tradução. É uma tentação. Ele pergunta: que vos mandou Moisés? Que vos ordenou? Mais que mandou, mais que ordenou. O que vos mandou Moisés? Ora, por que Jesus lança a pergunta dessa forma e passa desapercebido para nós? Porque Moisés não mandou nada. Ele colocou a pergunta desta forma para já derrubar aqueles que o questionavam de forma tentadora, que queriam provocar-lhe o mal. A essa resposta, a ele, os fariseus respondem: Moisés permitiu, não mandou. Moisés não mandou, não deu uma ordem, não deu uma lei. Ele permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Aqui algo que também deve de ser visto e que a nós passa desapercebido. Somente pode escrever quem sabe escrever. E quem eram aqueles que sabiam escrever entre todos, mas justamente os que escreviam a carta de divórcio? Os escribas. Os escribas eram os que escreviam a carta de divórcio. Então, infelizmente, podemos ter a concepção que muitos, como em todos os lugares, como até mesmo entre nós, muitos se deixaram corromper pela mentalidade de seu tempo e faziam cartas de repúdio, de divórcio, sem ter um sentido verdadeiro. E devemos de recordar, a mulher em especial ficava em maus lençóis, porque se não tinha mais seus pais, se já tinha uma certa idade, se não tinha um filho homem para sustentá-la, passaria necessidades, teria que mendigar, sofreria na vida. Então, vemos aqui Jesus demonstrando um pouco também no questionamento a corrupção que ocorre, não da instituição, mas das pessoas. Temos em todos os lados pessoas no nosso trabalho boas e ruins, juízes bons e juízes maus, advogados bons, advogados maus, dentistas bons, dentistas maus, médicos bons, médicos maus, etc. Basta olharmos. Aqui a mesma coisa. Haviam pessoas que, talvez por dinheiro, concedessem, não por um motivo sério, mas por qualquer motivo, escrevendo um falso motivo, um escriba, dava esse divórcio ao homem que o pedia que fizesse. Então, Jesus responde: por que Moisés permitiu, vos deu essa permissão? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Dureza do coração quer dizer o quê? A nossa não abertura à vontade de Deus, a não compreensão que deve de existir desde antes do matrimônio. Aqui está um grande questionamento. Dizem que muitos matrimônios hoje não dão correto. Como é que antigamente era tão possível isso? Talvez porque ainda havia uma certa abertura. Não haviam tantos corações duros como hoje para compreender aquilo que Deus lhes oferecia no sacramento. E assim, nós devemos de questionar, em especial aqueles que escolheram o matrimônio. Compreendemos as razões de Deus para essa vocação?
para esse chamado? Aqueles que pensam em casar-se estão me escutando. Você tem meditado o que Deus espera do teu matrimônio, da tua vida conjugal, para que saiba viver justamente o que Deus sonhou e sonha para este mistério? Porque se não se abre o coração para compreender as razões de Deus para a criação da vida conjugal, da vida familiar, o coração é duro e pode resultar naquilo que hoje estão questionando o Senhor no Evangelho. Primeira coisa, recordo como Jesus vai citar justamente o que escutamos no livro do Gênesis ainda 2 semanas atrás. Devemos de ver que a vida matrimonial, a vida familiar, está envolvido pelo mistério também da vida da Santíssima Trindade. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor maternal, paternal, filial. 3 pessoas, um só Deus. 2 pessoas, uma só carne. É uma participação de um mistério que nós não alcançamos compreender na nossa fraqueza humana. Somente quando estivermos com o Senhor, no final dos tempos, na sua glória, compreenderemos melhor o mistério de Deus, o mistério da Trindade e o mistério que somos chamados a viver, cada um na sua vocação, complementando a vocação batismal. Então, o matrimônio, Jesus já diz, é a dureza do coração. O que destrói o matrimônio é o egoísmo humano. Muita gente, em especial nos nossos tempos, casam por causa de uma questão social, um evento social, onde muitos vão, tem festa, tem bolo, tem isso, tem aquilo, ganham presentes, mas não compreendem o mistério. Não se casam realmente na igreja por aquilo que é o mistério, por aquilo que é o sacramento. Essas coisas acessórias nem deveriam de ser as mais preocupantes, e sim o viver a vocação a qual Deus chamou, a vocação matrimonial. Mas infelizmente poucos se preocupam. E o que acontece? Por interesse individual de alguns dos casados, de um ou de outro dos dois no casamento, ou pela busca da própria satisfação dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, Jesus percebe que aí está o problema do naufrágio dos casamentos, do matrimônio. Não é falta do auxílio da graça de Deus, mas justamente o egoísmo humano. A procura, a não concessão. E isso que Moisés concedeu foi uma concessão à falha desse mesmo egoísmo, de pessoas que se casaram egoisticamente e não compreenderam o mistério daquilo que Deus dera. Mas não é assim que deve de ser visto o casamento. Não deve de ser, eu vou casar, se não der certo eu tenho uma segunda oportunidade. Não, de forma alguma. Recordo uma vez mais o que disse em alguns casamentos, e não me lembro se disse em alguma homilia. Deus te dá liberdade para você escolher a pessoa até o pé do altar. No pé do altar você pede que Deus cele a tua união com a pessoa que você escolheu para teu marido, tua esposa, para o resto da tua vida. Até ali a tua liberdade. Você escolheu bem? Soube escutar os desígnios de Deus? Soube compreender se é essa pessoa mesmo que Deus preparou para conviver com você e alcançar com você o céu? Ou está buscando interesse financeiro, interesse de carinho, de amor, etc., carro e isso e aquilo, como infelizmente a nossa juventude mais recente está buscando hoje? Se for isso, são causas egoísticas, não é amor verdadeiro. O matrimônio não é para isso. É um ajudar o outro a chegar ao céu, à glória de Deus. E é isso que deve de ser vivido. Se não é compreendido isso no matrimônio, e se busca somente a realização pessoal, o matrimônio vai naufragar. Haverá um naufrágio de relação humana. E como temos vivido o casamento, vocês que me ouvem são casados? Como pensa viver o casamento, você que pensa casar? E ainda Jesus diz: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher.
Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Duas pessoas, uma só carne. Mistério, mistério da Santíssima Trindade. E essa uma só carne ainda se vê mais realizada quando se tem os filhos. Tem DNA dos dois, do pai e da mãe, e formou uma nova carne, um novo ser. E assim, Jesus encerra recordando, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Qual homem? O amante, a amante? Não. Não somente o terceiro fora da relação, a quem eu posso me encantar e me envolver. Não. Também a minha humanidade dentro da relação do matrimônio. A humanidade do esposo e da esposa. Teu egoísmo. Ah, eu quero, tem que ser assim do meu jeito, do meu gosto. Não. Para a vida do casal, muitas vezes ambos têm que ceder. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, para construir um projeto junto, e às vezes ambos têm que ceder certos projetos para viver um novo projeto junto. E é isso que tem vivido. A humanidade, o homem, o ser humano de cada um do casal tem atrapalhado a relação de vocês. E depois os discípulos continuam a questionar Jesus e diz: não adianta, podem receber o libelo, podem receber o divórcio, mas o adultério continua acontecendo. Por quê? Porque não compreenderam aquilo ao qual foram chamados. Padre, então a relação que eu vivi e tal. Não, a igreja é mãe misericordiosa e acolhe a todos, inclusive aqueles que escolheram talvez mal, porque não conheciam a Deus, não conheciam os princípios, não reconheciam o mistério do sacramento, não escolheram bem o seu cônjuge, talvez por uma ilusão de adolescente, não sei. Mas nós devemos de ter sempre a busca da maturidade, da compreensão de cada vocação, os casados enquanto tal, os vocacionados, a vida religiosa sacerdotal enquanto tal. E assim, aqueles que pensam em casar ou vivem um matrimônio, se questionem e vivam realmente aquilo que o Senhor vos pede. O Salmo responsorial, no seu refrão, diz: guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Mais adiante fala: minha alegria é fazer vossa vontade, eu não posso esquecer vossa palavra. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Onde está a alegria? Em fazer a vontade de Deus, em unir a vontade de Cristo, porque é Cristo que nos faz feliz. Jesus é quem nos faz feliz. Ao contrário do que tenho visto, não cheguei a ver nenhum vídeo, mas alguns, poderíamos dizer, influencers religiosos que disseram que Jesus não te faz feliz. Não, pelo contrário, é Jesus quem nos faz feliz. Não há felicidade fora dele. Passemos à primeira leitura. Estamos agora em Eclesiástico, capítulo 6. Avançamos um pouco mais. Esse capítulo, ao longo dos versículos 1 ao 17, vamos escutar de 5 a 17, tratam, aliás, da questão dos amigos e inimigos. Escutemos. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável multiplica as saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teus conselheiros, um entre 1000. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação e não te apresses em confiar nele. Então vemos primeiro versículo escutado falar justamente do amigo e do inimigo. A palavra amena acalma o inimigo e faz os amigos. Mas logo em seguida nos diz: atento, nem todos são teus amigos de verdade. Coisa que nós muitas vezes não percebemos, ou percebemos quando já é tarde. O amigo verdadeiro é aquele que olha conosco para o mesmo horizonte. E qual é o horizonte do cristão? O horizonte último, o fim último, senão a glória de Deus, senão o céu. Talvez, humanamente, encontremos pessoas que sejam afáveis, nos ajudem, nos socorram, mas se não olham para o mesmo rumo de salvação, é difícil que exista a amizade real. Porque a amizade quer o bem do outro
e o bem do outro é o céu. Sempre será a glória do céu e não outra coisa. E assim, Ben Sirá, nos fala o quê? Teu conselheiro entre os seus amigos é um entre mil, e cuidado em confiar nele. Cuidado. Somente na provação nós encontramos o amigo, e esta é a verdade, não? Tivemos tantas pessoas que se diziam amigas no momento da prosperidade, no momento em que passamos tantas coisas boas, mas no momento do sofrimento, no momento em que aconteceram coisas ruins conosco, restaram, talvez, menos do que uma palma da mão, de dedos, para nos ajudar. É ali que encontramos um amigo. Isso nos diz Ben Sirá e bem o sabemos com a vida. Mas ele fala o quê? Para te aconselhar que seja um entre mil, não qualquer um. Não siga o conselho de qualquer um que você considere como amigo. E hoje, infelizmente, muitos seguem conselhos de milhares de pessoas e não de um entre mil. Mas, porque amigo de ocasião que não persevera no dia da aflição, mais um fato que acabamos de comentar. Amigo que passa para inimizade, que revela as desavenças para te envergonhar. Foi teu amigo até um certo instante, conheceu coisas tão particulares da tua vida, mas não foi uma amizade verdadeira porque não olhava contigo para o mesmo horizonte. Se aproveitou das coisas para depois te caluniar, te difamar e te envergonhar para conseguir coisas que desejava. Não é que temos que desconfiar de todo mundo, mas é a questão de estarmos atentos às situações da nossa vida. Amigo que é companheiro de mesa e que não persevera no dia da necessidade. Os que mais se encontram. Pessoas que tantas vezes, quando tinham e podiam dar aos outros festas, isso e aquilo, aquele outro, tinha amigos. Quando lhe faltou dinheiro ou o que dar aos amigos, todos desapareceram e ninguém socorreu. Triste realidade que encontramos ainda hoje. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual e sem cerimônia dará ordem a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Amigo que quer governar a partir de você, mandar em tudo que é teu, mas no momento da vergonha, te abandona. Cuidado, esse mais um não é amigo verdadeiro. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Grande sabedoria. Afastar quer dizer ter uma certa distância. Não quer dizer odiar os inimigos. Não quer dizer que em alguns momentos não teremos que estar com eles. Mas quer dizer tomar distância. Toma distância de teus inimigos. Não caminhe, não esteja junto com ele o tempo todo. E cuidado com os teus amigos. Por quê? Segue ainda, um amigo fiel é a poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Coisa mais rara e difícil no mundo atual. Um amigo de alma, um amigo verdadeiro, um amigo que nos socorra, que chore conosco, que reze conosco, que sofra conosco. Acho que em tantos momentos nos resta muito mais Deus do que uma pessoa humana. Nós gostaríamos tanto. É o desejo e talvez encontremos ao longo da vida, mas é algo hoje, em nossos tempos, parece que cada vez mais raro. Ao amigo fiel não há nada que se compare. É um bem inestimável. Um amigo fiel que não trai, que não usa nada contra você, que te ajuda em tudo. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Onde vamos encontrar o verdadeiro amigo? No verdadeiro temor ao Senhor. No verdadeiro amor a Deus. Vemos aonde? Agostinho, Alipe, Possídio. Ainda, quem mais poderíamos dizer? Santa Teresa e São João da Cruz. Santa Teresinha e o padre com que trocava carta, que estava na missão e rezava por ele. Então, no temor a Deus, na verdadeira busca de santidade, encontramos esses amigos. Quem teme o Senhor conduz bem a sua amizade, como ele é, tal será o seu amigo. Se nós tememos o Senhor e somos fiéis ao Senhor e encontramos amigos assim,
Também Ele será como nós e nos ajudará em todos os momentos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais na busca de compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar em relação à nossa vida, em relação à nossa vocação, para que, tirando a dureza de nossos corações, possamos compreender e viver Suas palavras e a Sua santidade, e vivendo cada vez mais o que o Senhor nos pede, possamos alcançar um dia a glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.